todos. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, hoje dos versículos 9 a 13, falando sobre a vinda de Elias. Vamos então nos preparar para a aula de hoje, fechando os nossos olhos, nos ligando ao plano espiritual que nos acompanha, que nos protege, que está ao nosso lado, nos inspirando em todos os momentos de nossa vida, em especial nos momentos decisivos, que possamos compreender cada vez melhor os ensinos do Cristo para que eles se transformem em ação em nossa vida. Vamos então falar sobre a vinda de Elias. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, aqui Jesus está dizendo aos discípulos que não contem a ninguém sobre a transfiguração, sobre a visão de Moisés e Elias, que nós vimos na aula passada. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Essa passagem aparece tanto em Mateus como em Marcos. E aqui, ao contrário de algumas outras passagens, as diferenças são pequenas. A diferença se dá em Marcos no versículo 10, onde ele demonstra que os discípulos algumas vezes tinham dificuldade na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então fala, né, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Então está demonstrando que os discípulos aqui não compreenderam o que Jesus queria dizer com ressuscitar dos mortos. E a outra diferença está em Mateus, no versículo 13, quando Mateus mostra que Jesus, que a referência que ele fazia da vinda de Elias era a João Batista. Marcos não deixa claro que João Batista fora Elias, mas Mateus sim deixa claro através desse versículo. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A prematura revelação de si mesmo, de modo direto, não só alimentaria falsas expectativas, mas também logo desiludiria os que as mantinham. Assim, Jesus sabia que era melhor para eles esperar até depois da ressurreição, antes de permitir que Pedro, Tiago e João contassem a eles o que tinha visto nos descarços. Então, Jesus recomenda a Pedro, Tiago e João que não conte nem aos outros discípulos, porque eles precisavam, primeiro, que como diz Marcos, eles mesmos não entenderam o que tinha acontecido ali. Nós vimos na aula passada que os estudiosos nos apontam que eles teriam mais clareza daquele acontecimento depois que Jesus houvesse ressuscitado. E Jesus então faz uma referência a isso, uma recomendação, que apenas após ele ter ressuscitado
que os discípulos Pedro, Tiago e João teriam liberdade ou autorização para estar divulgando esse fato ocorrido. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos traz um comentário sobre essa questão do aparecimento de Elias e Moisés e da divulgação desse fato. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Todos nós estamos percorrendo o caminho em direção ao Pai, só que nós estamos em estágios evolutivos diferentes. E desta forma, por estarmos em estágios diferentes, a nossa compreensão será diferente para o mesmo acontecimento. Se guardas com preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usar utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista no céu é realização intransferível. Então, a nossa conquista espiritual, ela é apenas nossa e é intransferível. Cada um tem que ter a sua luta, a sua persistência, o seu empenho para conquistar o seu desenvolvimento. E ele fala aqui, né, que as informações, as experiências podem ser compartilhadas sim, mas que nós temos por obrigação perceber que dose será esse compartilhamento, porque não adianta queremos falar de tudo quando a pessoa não compreende. É como pegar uma criança de 7 anos e colocar num banco de um curso universitário. O que essa criança vai compreender? Absolutamente nada. Então, se nós compartilharmos informações que não estejam de acordo com aqueles que estão recebendo, o que eles vão aproveitar? Absolutamente nada. É como Jesus mesmo se referiu em estudos passados, é dar pérolas aos porcos. Isso é dar o conhecimento àqueles que ainda não têm condições de compreender. Vamos perceber então por que essa afirmativa de Jesus que era necessário que Elias viesse primeiro. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Se essa era a profetizada vinda de Elias, então certamente era chegado o momento de anunciar publicamente. Se não era, como poderia Jesus ser o Messias, pois esse personagem tinha de ser precedido por Elias? Então, quem nos fala isso é Moody, que nos faz esse questionamento. Será que realmente Elias tinha que vir antes de Jesus? Nós vimos na aula passada que Mateus era um judeu escrevendo para judeus. Então, Mateus faz algumas citações do Velho Testamento que vão
fazendo com que aqueles que estivessem lendo percebessem que Jesus era realmente aquele Messias que o Velho Testamento trazia. Por quê? Os profetas do Velho Testamento fizeram menção à vinda de um Messias por diversas vezes, só que os profetas diferiam na caracterização desse Messias. E no Velho Testamento falava da vinda de Elias antes de Jesus. Então, Moody aqui coloca, né? Como poderia Jesus vir sem ser precedido por Elias? Então, nós falamos em estudos passados sobre algumas questões a respeito de João Batista. Vamos recordar o que foi dito a respeito de João Batista, que diz respeito, que tem ligação com essa passagem do Evangelho. Então, no próprio Evangelho de Mateus, quando nós falamos lá no capítulo 11, no versículo 7, assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: Saíste ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? E no versículo 10, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo que preparará o teu caminho diante de ti. Então, essa citação está lá no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Então, é uma citação que diz respeito à vinda de Elias, precedendo a vinda de Jesus. E no mesmo capítulo 11, agora no versículo 14. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que há de vir. Então, aqui novamente, Jesus faz uma afirmativa dizendo que João Batista era o Elias e que seria João Batista, a encarnação naquela época de Elias, que precederia Jesus. E quando nós estudamos João Batista, nós vimos a importância daquele profeta. Por que ele precedeu Jesus? Porque ele trouxe muitas informações, questões que eram tratadas já na religião judaica, mas que estavam sendo deixadas de lado. E João traz de uma forma bastante dura, fazendo cobranças das pessoas, convidando as pessoas que se arrependessem, que pegassem um caminho diferente. Ele chama de veredas, né? Endireitai as suas veredas, João Batista dizia. Então, ele foi um profeta bastante importante nessa abertura para a missão de Jesus. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias já veio e não o conheceram. Então, a afirmativa, né, da vinda de Elias para que houvessem mudanças, para que Jesus tivesse um caminho mais propício, e a afirmativa de que Elias já havia vindo, mas que as pessoas do tempo dele não o conheceram. E Carson nos fala: a missão de João Batista foi um sucesso, mas
Por outro lado, a afirmação restaurará todas as coisas não deve ser entendida de forma absoluta. João Batista permanece na sucessão dos profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos e até mesmo mortos. Então, ele tinha a missão de retomar alguns conceitos básicos que dariam estrutura para a missão de Jesus. Mas, por outro lado, ele foi perseguido, ele foi morto pelos populares, na verdade, ele foi morto através de uma ordem, de um pedido, em cumprimento de um pedido de Salomé, filha de Herodias, que tinha raiva de João Batista pelas denúncias que ele fazia a respeito da sua união. Não o reconheceram e fizeram a ele tudo o que quiseram, uma expressão vaga indicando a rejeição de João Batista pela maioria dos líderes judeus e sua morte, pela qual os líderes judeus não foram diretamente responsáveis. Diretamente, porque os líderes judeus o perseguiam, assim como perseguiram Jesus, porque as suas palavras eram duras, eram de denúncia, então é lógico que eles não iriam gostar. E Carson continua. Se a restauração de todas as coisas por João Batista não evitou sua própria morte, por que o Messias deveria ser mais bem recebido? Então, aqui Carson fala diretamente sobre o anúncio que Jesus faz de que ele seria perseguido e seria também morto, assim como João Batista o foi. Então, assim como João Batista, a compreensão da elite religiosa não alcançava também Jesus. Eles tinham muita dificuldade porque seus atos, sua compreensão era em termos de atos exteriores, e aquilo que dizia respeito à modificação íntima, eles não estavam nem um pouco dispostos a fazer. Elias já veio. A declaração de Jesus que Elias já veio reforça a perspectiva do presente como o tempo no qual os propósitos finais de Deus estão a caminho. Quais são os propósitos de Deus? A instalação do reino de Deus aqui na Terra. O resumo de Jesus da experiência de João enfatiza a rejeição previamente narrada. Jesus se associa com João em termos da incompreensão e rejeição da elite ao matá-lo. A morte de Jesus é inevitável, nos diz Carter. Então, o que Carter está afirmando? A elite religiosa não compreendeu João Batista e a elite religiosa continua não compreendendo Jesus. João Batista tinha a missão de abrir caminho para Jesus, para que Jesus fizesse a instalação do reino de Deus aqui na terra. Só que essa instalação do reino de Deus não seria para aquele momento, seria o início, né? Jesus começou a instalar o reino de Deus, mas que esse trabalho perduraria por vários anos. E nós vemos que até hoje nós estamos aí lutando para que o reino de Deus se instale. Por quê? Quais são as características do reino de Deus? Se olharmos em volta, nós podemos afirmar que o reino de Deus foi implantado aqui na Terra? Logicamente que não, porque enquanto houver apenas uma pessoa que esteja
em condição de pobreza, de miséria, de abandono, de tristeza, o reino de Deus não foi implantado. E o que nós temos hoje? Nós não temos uma pessoa, nós temos milhares de pessoas nessa situação. Então, isso nos leva a crer que, infelizmente, os homens ainda não compreenderam os ensinamentos de Jesus e ainda tem um longo caminho até que o reino de Deus seja implantado aqui na Terra. E Carter afirma que, assim como João Batista sofreu a incompreensão e a rejeição e foi morto, aconteceria o mesmo com Jesus. E conforme Jesus já havia sido anunciado, ele seria morto, tendo como causa a elite religiosa. E Moody, então, nos traz: dependendo da aceitação racional, e Israel não poderia acusar a ausência de Elias para o seu fracasso em reconhecer Jesus. Deus, em sua onisciência, sabia que Israel, na primeira vinda de Cristo, não estaria preparada para o sinal do ministério de Elias, e por isso enviou João no espírito e virtude de Elias. Nós sabemos que esses estudiosos que não são espíritas, eles têm uma forma, por eles não acreditarem em reencarnação ou se acreditam não falarem claramente, eles têm uma forma diferente de dizer. Mas o fato é que Moody nos traz que Elias veio na forma de João Batista como predecessor do ministério de Jesus e que já se fazia uma previsão de que as pessoas que estavam encarnadas aqui no planeta naquela época poderiam rejeitar Jesus, porque já tinha acontecido com João Batista, né? Já era uma possibilidade a rejeição de Jesus. Jesus já sabia disso quando encarnou entre nós. Era uma possibilidade que ele fosse morto. Então, isso Moody está afirmando, que havia essa compreensão a respeito dessa possibilidade da incompreensão, da rejeição e da morte tanto de João Batista, Elias, como de Jesus. E Carson nos traz: Mateus completa a perícope dizendo que os discípulos entendem que João Batista é Elias. Contudo, não fica de todo claro que eles entendem muito mais a respeito da morte e ressurreição do Filho do Homem, e durante a narrativa da paixão fica muito evidente que eles não entenderam. Então, Carson está falando o quê? Que os discípulos conseguiram compreender que Jesus estava afirmando que João Batista era a encarnação de Elias, que Elias havia vindo na forma física de João Batista. Naquele momento, naquela época, não existia essa palavra reencarnação. Então, eles se utilizavam da palavra ressurreição, mas o fato é que os discípulos tinham claro essa ideia. Mas o Carson afirma que, apesar deles entenderem que João Batista era Elias, eles não conseguiram compreender aquela época a afirmativa que Jesus houvera feito da sua crucificação, não, ele não afirmou crucificação, desculpa, ele afirmou que ele seria morto. Então, isso os discípulos não compreenderam naquela época. E caminhando então para o final, vamos trazer uma conclusão. Como os discípulos
Nós frequentemente procuramos a glória e fechamos olhos para o sofrimento que necessariamente o precede. Sim, Jesus estabelecerá o reino de Deus aqui na terra, mas não agora. Aqui e agora, os discípulos de Cristo são chamados para uma vida de comprometimento com a vontade de Deus, uma vida de renúncia a si mesmo, de tomar diariamente a sua própria cruz e seguir Jesus. É essencial que compreendamos o chamado cristão agora, servir a Deus e aos outros, e com alegria aceitar qualquer custo resultante de amar a Deus e aos outros. Então, como Jesus sofreu a rejeição, sofreu perseguição, nós, conosco, poderá, não será diferente, poderá acontecer isso. Talvez não uma perseguição nos moldes do que aconteceu com Jesus, porque alguma evolução nós já tivemos, ninguém vai ser crucificado. Mas existem outros tipos de perseguições, como a difamação, como o afastamento das pessoas e ficarmos sozinhos, porque poderemos não ser compreendidos assim como Jesus não foi, poderemos ser rejeitados como Jesus também o foi. Então, por que que conosco aconteceriam coisas diferentes? É termos certeza que o reino de Deus será implantado aqui na terra, sim, mas que essa implantação depende do nosso trabalho, do nosso empenho como discípulos de Jesus, que nós tenhamos comprometimento com os seus ensinamentos, com as suas lições. E como vai ser esse comprometimento? Através do estudo, através da nossa transformação íntima, através do nosso exemplo, porque Paulo de Tarso já afirmara que o exemplo arrasta. A melhor forma de ensinarmos é através do exemplo. E aqui existe essa afirmação: com alegria aceitar qualquer custo resultante de amar a Deus e aos outros. Qualquer custo aqui no sentido do que possa acontecer, das consequências das nossas ações, que qualquer que seja a consequência que nós deveremos aceitar e continuar na nossa missão, persistir, não desistir nunca, colocando nosso amor a Deus perante tudo, como nos diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e tendo a alegria de amar aos nossos irmãos. Que Jesus possa nos auxiliar, nos inspirar nessa tarefa de trabalhadores do Cristo. Que assim seja.